Agora, diretamente dos estúdios da CNA em Brasília, o programa Nosso Agro no Rádio vai conversar com o ex-deputado Nilson Leitão, presidente do Instituto Pensar Agro e coordenador da área de Relações Institucionais aqui da nossa CNA, da nossa Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil. Nós tivemos um episódio importantíssimo essa semana, que foi a aprovação da legislação do marco temporal no Senado Federal. Eu queria que o senhor comentasse, primeiro, agradecer a sua presença aqui, deputado, e perguntar para o senhor como é que o senhor viu essa articulação para a aprovação do marco temporal. Bom, primeiro um prazer estar aqui com vocês, uma alegria falar com os nossos produtores rurais aí do Brasil todo. O marco temporal é um tema que estendeu por muito tempo esse debate. Eu acredito que desde 1988, quando o Constituinte dedicou o seu tempo, dedicou a sua ideia para que pudesse encerrar esse debate pós a Constituição, delegando ao Ministério Público, às organizações não governamentais, de estipularem o que era a área indígena ou não, ele disse aquilo que ocorresse num curto espaço de tempo, 2, 3, 4 anos depois da Constituição. O que aconteceu é que utilizaram dessa boa-fé do Constituinte delegando isso e não determinando, para continuar fazendo demarcações de área indígena durante todo esse período, e se não tomar uma atitude vai ser para a vida eterna, né, estando demarcando a área indígena. Há um conflito de informações, há um conflito de entendimento, há um conflito ideológico sobre esse tema, e é claro que com isso, num país onde a nossa economia ela é majoritariamente da agropecuária, da área rural, do setor rural brasileiro, justamente onde está se debatendo esse tema, que é do marco temporal, obviamente acaba tendo ainda mais repercussão e interesse, principalmente da grande parte da sociedade brasileira. E outros, por não conhecer nada desse assunto, e recebendo informações às vezes, ou desinformações, que acaba atrapalhando. A aprovação no Senado Federal e na Câmara Federal significa exatamente uma bússola nova, ou seja, um rumo novo que está se dando para um Brasil que precisa garantir aquilo que a Constituição coloca de forma clara, o direito à propriedade. Um país como o nosso, se não tiver a garantia do direito à propriedade, a segurança jurídica do direito à propriedade, num país que vive da produção de alimentos, da terra, é claro que vai virar uma anarquia e uma baderna. Eu queria perguntar ao senhor o seguinte: há alguns anos atrás, o ministro Menezes Direito, que já é falecido do Supremo Tribunal Federal, fez um voto em relação à Raposa Serra do Sol. A área da Raposa Serra do Sol estava sendo ocupada por arrozeiros lá em Roraima, certo? E a tese dele, o voto dele, que foi o voto que foi acatado e que virou acórdão no Supremo Tribunal Federal, era justamente respeitando o marco temporal de 1988. Muito bem, parecia já uma situação pacificada. O senhor acredita que essa atitude do Supremo Tribunal Federal em querer mexer num assunto que já estava ajeitado, pacificado, gerou insegurança jurídica, e agora o Senado, com a votação dessa nova lei, restabeleceu isso aí? Eu acho que de tudo isso, o mais importante é que cada vez que se debateu isso e cada vez que houve essa polêmica, também foi uma oportunidade de esclarecer para a sociedade brasileira o que de fato é esse tema, né? Porque as desinformações, a quantidade de temas que se colocou sobre isso de forma mentirosa, de forma que não colabora com a verdade, obviamente é uma única parte boa desse debate que durou todo esse tempo. Agora, óbvio, muda o corpo do Supremo Tribunal Federal, muda também o comportamento, que não deveria ser assim. Deveria se ater somente às questões constitucionais e inconstitucionais. O problema é que de um tribunal, naquela época, que era um pouco mais conservador, que tinha um pouco mais de responsabilidade com isso, vai mudando tudo isso e passa a ter alguns que são mais ativistas, são mais progressistas, são mais ideológicos, e os
Superior Tribunal Federal não é um local para isso, mas tem, não pode se negar que tem um comportamento, às vezes, de um desejo pessoal, às vezes devido à sua educação, às vezes o berço ali que ele nasceu, às vezes a faculdade que ele frequentou, ele quer levar isso para sua caneta no momento de decidir temas que mexem com a estrutura de um país. Não é apenas a estrutura fundiária, nós estamos falando da estrutura social, da estrutura econômica, da segurança, da estrutura que de fato, entrando por esse caminho que o STF buscou fazer, ele afasta investidores, afasta investimentos, gera desemprego, desmotivação. Então, sem dúvida nenhuma, a decisão do STF para esse tema foi uma decisão, na minha modesta opinião, desastrosa. Acredito que corrigido a partir do momento que na semana seguinte houve a votação para se formar a tese do acórdão que vai ser publicado. Então a tese ainda, quando ela acaba buscando o voto do ministro Alexandre de Moraes, que ainda garante a indenização e também permite até a permuta, que já foi instrumento de proposta, como foi o caso da Suiamisul, ali na Araguaia de Mato Grosso, quando a área demarcada era mais de 30, 40 mil hectares e o governo de Mato Grosso na época ofereceu uma outra área próxima com 50 mil hectares. E o STF na época e o próprio governo na época, que era do PT, não aceitou. E houve lá uma pobreza, e até hoje uma pobreza, uma miséria enorme, numa área que desalojou quase 7 mil famílias naquele momento daquela demarcação. Então é muito importante compreender de que garantir esse marco temporal nesse momento, garantiu que já foi discutido com as 19 condicionantes da Raposa Serra do Sol, definido pelo próprio STF, que depois muda a sua opinião. Se garantir essas 19 condicionantes, já vai dar esse alento que tem por aí. Mas, chegando aqui na atualidade, nós estamos vivendo um momento de glória, quando o legislativo brasileiro, de fato, legisla. Ele faz o seu papel, ele cumpre aquilo que é a razão da sua existência, que não tem outro motivo para o legislador a não ser legislar. Claro, fazer lei. Poder fazer a lei para poder garantir a segurança jurídica. Corretíssimo. Agora, isso também mostra a força da sociedade, representada aí por mais de 400 deputados, e não é simplesmente oposição. Tinha muitos deputados da base que votaram a favor do marco temporal, né? É uma situação, Marcelo, bem interessante, porque a Frente Parlamentar da Agropecuária, que é inegável a sua força, tanto que vários países da América do Sul estão vindo buscar esse modelo da Frente Parlamentar da Agropecuária para implantar na Argentina, para implantar no Chile, né? Estamos sendo procurados para levar o Instituto, para levar esse modelo, porque é um modelo de proteção ao setor da agropecuária brasileira, que é o único setor de todos, que é tão debatido por tantas correntes ideológicas. É na área ambiental, é na área trabalhista, né? A população urbana que vai trabalhar numa indústria enlatada praticamente dentro de um ônibus, ninguém se importa, né? Agora, se colocar um trabalhador rural na carroceria de uma caminhoneta, por acaso numa carona ali de 500 metros, de 1000 metros, alguém pegar, vai ter uma ação trabalhista ali. Então, esse tipo de tratamento com o setor rural não acontece só no Brasil. Algo que realmente acaba atrapalhando esse desenvolvimento e a verdadeira a identidade do produtor rural, do que é a nossa área rural. Então, essas distorções que é aproveitada por tantas correntes ideológicas, alguns remunerados para poder fazer isso, para poder atrapalhar o desenvolvimento econômico e da área rural principalmente. É claro que quando tem uma frente parlamentar, quando o Congresso Nacional compreende esse setor, que não compreendia tanto há 20 anos atrás, e hoje compreende, sabe o que significa a questão indígena, sabe o que significa a questão fundiária, a questão trabalhista, a questão ambiental, a exportação, esse comércio, essa relação que o Brasil tem com o mundo e a importância de produzir alimentos, aí você começa a mudar uma realidade do setor. Claro. Porque é esse representante do povo que antes ele focava o seu tempo em debater temas importantíssimos
como a educação, como a saúde, a segurança, mas não entendia da área rural brasileira, agora passa a entender graças a uma frente parlamentar da agropecuária. Sim. Ela cresce dentro do Congresso Nacional e contamina os demais, porque o Brasil é rural. De um jeito ou de outro, todo mundo tem uma ligação. Mesmo quem mora no centro de São Paulo, ele tem alguma relação com o seu avô, com o seu bisavô. Não tenha dúvida. Ou com o supermercado. Não tenha dúvida. Tem uma relação com a agricultura e com a pecuária brasileira. Não tenha dúvida. Então, a vitória da Câmara Federal, ela contaminou e empurrou, obviamente, o Senado. Olha que fazem muitos anos que tentam debater esse assunto no Senado Federal, e o Senado era uma casa com muita dificuldade de compreender esse assunto. Nós estamos aqui no Nosso Agro no Rádio, conversando com o ex-deputado Nilson Leitão, presidente do Instituto Pensar Agro e também coordenador da área de Relações Institucionais aqui da nossa CNA. Estamos falando diretamente de Brasília, aqui dos estúdios da CNA. Deputado, ontem, logo após a aprovação do marco temporal, algumas vozes ali da base do governo, algumas lideranças da base do governo, já se apressaram a dar entrevista para a imprensa, dizendo que a lei aprovada será vetada pelo presidente da República. O senhor acredita nessa possibilidade? E outra coisa, o Supremo Tribunal Federal poderá decretar essa lei inconstitucional, uma vez que não é uma proposta de emenda à Constituição, uma PEC? Primeiro, acho que a primeira parte é o que a lei diz, né? Para dizer por que o presidente da República não deve vetar, né? A lei só assegura a garantia de que o Constituinte queria, de que o índio que estava naquela terra dia 5 de outubro de 1988, aquela área é indígena. Se ele não estava lá, aquela área não é indígena. E por que é isso? É algo que afronta o direito originário? Não, porque o Constituinte só fez isso 488 anos depois que descobriu o Brasil. Esperou 488 anos, todo esse segmento, o povo indígena está acomodado na sua área. Depois do Marechal Rondon, dos irmãos Vilar Boa. Depois ainda com o Parque Nacional de Xingu. Claro. Depois de tudo isso organizado, 488 anos. Não foi 2 dias depois que descobriu o Brasil. Em 488 anos não encontraram a sua morada, não encontraram a sua área, então aí fica muito difícil. Então, diante disso, de lá para cá, não é mais um debate de necessidade de terra. Porque o índio precisa de muita coisa, precisa de saúde, de educação. Índio passa necessidade, inclusive, de alimentos. Claro. Agora, de terra ele não tem problema. Não é esse o problema do indígena brasileiro. E o presidente da República sabe muito bem disso. Ele tem conhecimento sobre isso. Não pode negar aí conhecimento sobre isso. Se o presidente Lula vetar essa ação majoritária do Senado Federal, que foi uma votação de 43-21, mais do que o dobro, se não respeitar o desejo dos senadores, se não respeitar os 400 votos da Câmara Federal, que decidiu sobre isso, ele vai estar demandando contra o desenvolvimento do Brasil. Em segundo lugar, quando se fala que o agro tem dificuldade de relacionamento com o governo, vai ser a maior oportunidade que o presidente Lula vai ter de mostrar que ele é contra a ilegalidade, ele é contra o crime, ele é contra a invasão de terra. Ele é contra tudo isso, ele é contra a expropriação. Ele tem que dizer que é a favor ao direito à propriedade, porque está lá na Constituição. Claro. O veto do presidente Lula não pode acontecer por razões ideológicas. Não deve acontecer por razões ideológicas. Eu quero acreditar, até o momento que, se caso acontecer ao contrário, que ele não vetará. Agora, se ele vetar, se ocorrer do presidente Lula vetar esse projeto, vai ter uma reação muito forte dentro do Congresso Nacional. Agora, se ele quiser vetar para acenar para aquelas correntes ideológicas dele, do Partido dos Trabalhadores, então isso vai ser muito ruim para um presidente que vai estar no 3º mandato, experimentado, que já passou por tantas coisas. Não é desculpa isso. Ele não precisa acenar para ninguém. Ele precisa fazer o correto, fazer o que é certo, fazer o que de fato é honesto intelectualmente para que o Brasil não retroceda. O veto dele não é apenas um veto que, se caso ocorrer, vai estar acenando para as correntes ideológicas que querem isso. Vai também estar acenando para alguns do Superior Tribunal Federal que, olha, vocês têm razão, esse flerte também não tem necessidade de acontecer. Isso aí já é página virada. Eu acho que o presidente Lula pode sim ter uma grande oportunidade
de ter uma oportunidade. Mas assim, o presidente vai ter 30 dias para sancionar ou não sancionar, certo? Se ele não sancionar, volta para o Congresso pode promulgar, correto? Ele pode sancionar no todo ou em parte, e aí depois o Congresso poderá derrubar esse veto. Pode, e com a vantagem que a nova legislação, que foi feita ainda em 2015-16, o veto agora tem prazo, ele tranca a pauta. Então aquela história de vetos ficarem 20 anos na pauta e não ser derrubado, isso acabou. O veto ele precisa ser votado, porque senão ele tranca a pauta. Aí você não pode votar mais nada no Congresso Nacional. Então isso tem algo que favorece, precisa ser votado. Quem votou a favor da lei vai votar para derrubar o veto, se caso ele ocorrer. Mas nós vamos insistir. Eu acho que todos os setores, todas as entidades do agro, toda a população brasileira que quer virar essa página, tem que fazer isso. E aqueles que às vezes não têm a informação correta do que é a legislação e do que é as consequências dela favorável para o Brasil, precisa conhecer o que é para poder exatamente dar a opinião correta. Esse tema não deve ser tema de debate em WhatsApp, esse tema tem que ser um tema de compreensão para o desenvolvimento de um país. Não dá mais para brincar com a segurança jurídica sobre isso, porque eu posso te assegurar de que a grande maioria dos índios, a grande maioria, esmagadora, não tem a terra, não está discutindo terra. Eles estão discutindo outras coisas. Estão discutindo exatamente aquilo que pode melhorar a sua vida como ser humano, como oportunidade de vida. E ele tem que ser visto como ser humano. Que no caso é educação, é saúde e é trabalho, né? Exatamente. E os índios que estão muito discutindo isso são aqueles que já não estão mais na área rural. São índios que já decidiram morar em apartamentos, morar na cidade, morar fora do Brasil, se formarem, que é um direito. Quero que todos tenham esse mesmo direito. É o desejo que tenha liberdade econômica, que possam produzir. As pessoas terem oportunidade de andar para frente, crescer na vida, é uma coisa maravilhosa. O problema é você não dar esse tipo de oportunidade para as pessoas, é querer mantê-las na miséria, querer mantê-las na pobreza tutelada, exatamente. É isso. Eu acho que a grande mudança do marco temporal é uma oportunidade ainda maior com essa votação, e não vai ficar só por aí. Tem duas PECs ainda sendo discutidas. A PEC 48, que trata somente do marco temporal, que reforça aí sim no projeto de emenda constitucional, e a PEC 132, que trata da indenização. Então essas duas ainda vai reforçar. Essas duas estão na Câmara? Uma na Câmara e outra no Senado. Então a 48 no Senado, que é do senador Irã, e também a 132 que está na Câmara. Senador Irã de Rondônia. De Rondônia. Então, Doutor Irã. Doutor Irã. Ambos vão começar a andar exatamente para reforçar isso. Por último, dessa pergunta que você me disse, que você me faz, eu falo do STF. Eu acho que nesse momento, com essa decisão, com o acórdão feito, onde eles faz aí uma tendência na tese de que precisa ter a indenização e até mesmo a permuta diária para que o índio não fique descoberto, tem que deixar muito claro que o que foi aprovado no Senado Federal não impede de demarcar novas áreas. Só traz o novo regramento. O que venderam para a sociedade foi que o marco temporal impedia toda e qualquer nova... É mentira. Ninguém quer impedir. Agora precisa ter honestidade na hora de discutir a demarcação. O modelo que nós temos hoje, a legislação que nós temos hoje, ela é desonesta, ela não é transparente, ela é sorrateira. Então ela dá toda a oportunidade para quem quer fazer o errado fazer. Porque eles fazem um estudo através da narrativa. Daquele estudo é feito por um antropólogo, contratado por aquele que quer demarcar, que já decidiu que vai demarcar, claro. Ele já sentenciou aquilo, aí ele publica o estudo, quando ele homologa aquele estudo, a sua propriedade já era. Você já não tem mais direito de comercializar nada, ninguém vai querer comprar nada seu, você não tem direito a ter um financiamento do banco só com a publicação do estudo. É proibido? Não, mas não vão fazer. Claro. Não vão fazer. Você não consegue vender a sua propriedade. Passa a ser risco. Puro risco. Você é totalmente afastado de qualquer tipo de negócios, daquilo que é o seu negócio de sobrevivência da sua família. Então, é desumano isso, é injusto isso, é criminoso isso, o modelo que nós temos hoje. Pessoas que às vezes estão 50, 100 anos na terra, né? Claro. Eu fui no Rio Grande do Sul, quando eu estava presidente da Frente Parlamentar e também relator da CPI, do INCRE e da FUNAI, ali em Mato Castelhano, Mato Preto, em Getúlio Vargas, aquela região
região do Rio Grande do Sul, eram centenas de proprietários rurais com escrituras centenárias de 100 anos, 160 anos, 130 anos, e um suicídio atrás do outro daquelas pessoas que estavam perdendo as suas terras. Era um desespero geral da ameaça de porque não, aqui nós não estamos discutindo só a terra, nós estamos discutindo a vida, a história. Claro. Aquela família, Claro. ela teve a primeira geração, veio para a segunda geração, criou seus filhos. Muitos enterraram seus mortos ali. Seus bisnetos ali. Tem uma história de vida, tem toda uma relação emocional. Não é apenas a produção com a terra, mas tem uma história de vida que tem ali. Claro. Então, quando você toma aquilo na mão grande, na expropriação, sem direito a nada, porque você não investiu apenas dinheiro, você investiu suor, você investiu sua juventude, você gastou toda a sua vida naquilo Sua ali. energia. Toda a sua juventude foi jogada, hoje as pessoas estão idosas, olhando para trás, vou perder isso, como? Como isso foi do meu avô, né? Devido a uma decisão ideológica que não pode ser assim. Então, esse tema, ele é muito mais profundo do que se discute. Bom, o Brasil tem que andar para frente, né? Frente. Queria agradecer aqui a presença do ex-deputado Nilson Leitão, nosso querido amigo. Muito obrigado por todo esse esclarecimento. E estamos aqui sempre de portas abertas para sua participação. Eu aqui que agradeço. No nosso Agro no Rádio. Eu que agradeço muito. Parabéns aí esse grande programa que tem levado o produtor rural, e espero que esse assunto encerre no ano de 2023, para que 2024 a gente esteja discutindo produção de alimentos, a liberdade econômica, a melhoria de vida do indígena brasileiro que vive hoje de Bolsa Família, todos eles, e eles querem produzir. E discutir o marco temporal não resolve o indígena. Resolve o indígena, dá a ele a oportunidade de ter liberdade e de poder falar o que ele quer, não sendo terceirizado a sua voz. Muito obrigado.